Gravando. Sejam bem-vindos ao Estema Podcast. Eu sou o Fábio Bessa e aqui do meu lado, como sempre, Thiago Kawamura. Tudo bem, Fábio Bessa? Tô melhor. Tá melhor? A voz tá melhorando. Tá melhor, verdade, mas ainda tô um pouco rouco. Essa é a ainda. Maria. Essa é a Maria. Ô, Mariazinha. Onde a gente tá com esses cachorros aqui, eu ia falar velho? assim, aqui do meu lado, Thiago Kawamura, mas aqui do meu lado tem A Maria. Maria, né? Hoje a gente vai entrevistar a Maria, galera. É, Vocês a Maria. não conhecem a Maria? É essa ser aqui. Brincadeira, ó. A gente veio com a camiseta do 5, 10, 21, 42. Por quê, Fabião? Por algum motivo. Tem um motivo Tem um especial. motivo que vocês vão ver nosso convidado de hoje. Corta pro convidado. Vambora! O convidado é O Zé. Zé. Oi, Zé. Nosso convidado Zé tá hoje. tímido, Zé não quer falar. Trouxemos o Marcelo Avelar aí. Não vai- trouxemos. Não trouxemos. A gente veio até a casa dele Verdade, aqui vocês receber podem a ver. gente. Prazer, cara. Podem Obrigado ver. demais, cara. Pô, As feliz em receber Bonita, em casa. parede bonita aqui. Depois a gente vai mostrar a parede toda. É. Preciso de mais parede, né? Tá Precisa de precisando de mais mais parede? Tô parede, precisando, cara. É. Tô precisando. Pô, legal Porque demais, cara. Então, Se fez- for mais pra lá, toma conta, a casa é pequena, né, cara? Vamos Tem muita ajudar o conquista. Marcelão, então, a ter uma parede maior aí. Mas O bonito que a gente tem que demais. fazer a campanha, né? Não é por mais título, por mais parede. Por mais Porque parede. título tem, a gente consegue. Dá um não jeito. cara. Mas fala aí, eles são bonzinhos assim mesmo? São... A Maria, Maria, a Maria mais- ela é mais atentadinha. O Zé, inclusive, eles têm que pedir permissão pra ela, tudo que ele vai fazer, né, Zé? Ah, O é? Zé tá com sono. Tudo que ele vai fazer, ela que tem que autorizar. Agora- Apesar de ser mais nova, mas ela chegou depois pra fazer companhia, mas... É a mulher da companhia casa, também, né? ó, Ela que manda, pô. Tá Mas com já tá sono. quase fechando o olhinho aqui. Sim, eles acabaram de sair pra passear e quando volta é assim, ó. Mas daqui meia hora você vai ver que Vixe. já começa de novo, né? É. Bom, e o Estema, a gente sempre conversa sobre esporte, carreira, então a gente traz todo mundo que tem alguma relação com o esporte e todo mundo te conhece, né? Como 3 vezes campeão da meia da Disney, já várias provas aí, e como também treinador aqui dos corredores da Zona Norte, fundador. Mas a gente queria saber lá de trás, assim, como é que começou sua relação com esporte, como é que você começou sua trajetória aí, cara? Cara, é assim, a gente... Primeiro, vamos agradecer, né, cara? A visita de vocês. Obrigado por ter recebido a gente. É legal a gente mostrar um pouquinho do nosso dia a dia, né? O café tá no fogo, inclusive, ali, né? Pô, coisa bom, boa. O cara, a gente Fabião é gosta, amante do café. Tomar um café eu também gosto. E Cafezinho. a gente consegue falar de esporte, cara. Hoje em dia é difícil a gente comentar esporte e não linkar um pouco com a carreira, né? Sempre envolvido com esporte. Não é por acaso que a pessoa está no meio do esporte. Eu comecei, meu pai é hábito de futebol, ele ia apitar os jogos e eu ia assistir, né? Ele era futsal e alguns jogos eu jogava também. E meu pai já me expulsou, cara. Já te expulsou? Ô, Não dá verdade, pra- Tadinha da sua avó, cara. Que deve ter tomado muito Você antigamente. acredita, cara? É. Você acredita? O meu pai, na época que o futsal tinha cartão azul, não sei se você lembra, você não lembra disso, Não. né, cara? Teve uma época que tinha uma regra do futsal que existia o cartão azul. O azul era você podia substituir a pessoa. Era uma expulsão um pouco mais... Mais controlado, mais porque tranquilo, mais tipo, suave. o cara tem que ser expulso, mas, pô, tá bom, merece pôr alguém no lugar. E aí o meu pai me deu um cartão azul. Eu chorei, cara. Eu era moleque, eu chorei, chorei pra caramba. Porque não só pra ser expulso, mas, pô, meu pai... E era o papel de árbitro nele. É. Aham. E aí eu em casa cresci- depois você falou com ele. Ele falou, pô, pai me expulsou. Se a súmula tivesse em casa, né, pai? Eu vou falar, cara, o motivo não foi bem esse. E o que acontece? Eu cresci no meio ali, né, cara? Então, eu ia pros jogos, eu participava. Às vezes, quando tinha um campeonato de um pessoal mais velho, eu ajudava ele como mesário. Eu ia trabalhar fazendo anotação na súmula, aprendi todos os sinais. Então, assim, eu tive sempre uma relação com o esporte muito boa. Então, e outra, a gente é do interior da Bahia, né, cara? E a gente sempre, não dá pra ficar parado, né? Você é peão, é good, aí você vai pra quadra, joga bola. E eu tive uma iniciação no esporte onde o meu bairro, ele utilizava todos os esportes possíveis. Então, você jogava basquete, hand, futsal. Então, a gente tinha um projeto no meu bairro que você jogava um pouco de tudo. Então, eu sou um cara que, se você for pra praia, eu jogo um pouquinho de vôlei, eu sei arremessar, eu sei. Então, essa questão de ser plural ali, de crescer no meio do Se esporte, desenvolver, né? fez com que eu desenvolvesse algumas aptidões que são bem importantes pra gente, né, na corrida. E na corrida, além da Disney, né, cara, eu tive muita coisa que foi interessante. A Disney foi, claro que foi
um momento bem importante na minha vida, na minha carreira, um momento que eu sonhei muito, mas eu tive uma trajetória muito forte, assim, para chegar até lá, né? Então... E como é que veio, assim, você falou do interior da Bahia, da onde que... Vitória da Conquista. E como é que você veio? Aí teve um teste lá para jogador de futebol do Guarani. O Guarani foi até a minha cidade buscar alguns jogadores. E entre os jogadores eu fui pro Guarani. Eu lembro como se fosse hoje, cara. Uma chuva muito forte. E aí eu tava com um colete na rosa. Peneira lá. Na peneira. Eu tava com um colete rosa. Eu fui um dos últimos a entrar. E... muita chuva, eu descia a lenha, eu cobria a porrada, não dava pra ver mais nada a chuva, a única coisa que eu fazia, eu de volante, eu toma, e aí o treinador na época era o Donizete, eu não esqueço dos nomes, eu sou muito bom de memória quando as coisas assim marcam muito a minha vida, e o Ricardo, estavam na arquibancada e falaram o jogador número 5 do colete rosa, então eu falei, putz, sou eu mesmo, cara, e aí pode se apresentar aqui na arquibancada, putz, eu saí, fui lá, aí dei meu nome e tal. Cheguei em casa contando pro meu pai a novidade. E o meu pai foi um cara sempre muito envolvido com futebol. Então o sonho dele era que tivesse um filho jogador. Nunca fui um jogador muito técnico, um cara muito bom. Mas eu sempre fui um cara que dava a vida, assim, dentro de campo. Você corria bastante, né? Nossa senhora. Eu creio que, assim, dentro de campo, eu até taticamente atrapalhava, cara. Porque às vezes eu queria cobrir um cara do outro lado, a minha força física de querer ajudar e de do outro lado, eu perdi. Às vezes eu tomava a bola nas costas aqui por mexer, cara. Então eu sempre fui um cara muito esforçado. E aí fui pro Guarani, saí do Guarani, vim pra Portuguesa, fui mandado embora, fui dispensado do Guarani na época. Aí vim pra Portuguesa porque um dos meninos que veio junto com a gente era goleiro e fez essa mesma coisa, só que ele não foi mandado embora, ele veio e falou... se algum dia você precisar, eu tô na Portuguesa. Eu levo você pra lá. Então eu vim pra Portuguesa, fiz uma peneira, o treinador era o Edu, depois eu joguei com o Edu Marangon, aí joguei um pouco com o Candinho, que foi lá no profissional. Fui emprestado pra Holanda, pra segunda divisão. Joguei 1 ano e meio em Amsterdã. Quantos anos isso daí? 17 anos, 8 anos. Caralho. Chorei. Sabe o que eu levei na mala, cara? Pra lá, pra Amsterdã? Eu levei feijão, levei caldo quinó, levei sazon, eu tinha medo de chegar lá, levei farinha. E o pior de tudo, cara, presta atenção no que aconteceu. Eu peguei uma mala emprestada, porque nem mala eu tinha pra ir pra lá. Peguei uma mala emprestada e quando chegou lá, eu não lembrava como que era a mala, porque eu peguei na véspera a mala. E aí a mala ficou rodando na esteira, e eu com medo de pegar, porque eu não sabia qual que era a mala. Eu vou esperar a última mala e pego, porque a última vai ser a minha. E você ficou lá esperando. Esperei. Quando eu peguei a mala, os seguranças vieram tudo pra cima de mim. Porque, tipo, se você tava tava aí, ali, sua mala tava aí, você não pegou até agora. E aí, pra você explicar lá. Não, explicar a farinha, né, velho? Explicar o sazon. Os caras eram... que isso aqui, eles abriram sua mala. Abriram, cara. E aí era um misto eles davam risada, né? Porque eles sabiam que não tinha nada demais, mas, pô, cara viajou, esse moleque, feijão, sazon, chuteira, sazon, feijão. Não se conversa, né? As coisas não faz sentido. E eles sabiam que, pô, que se tratava de um cara que tava... E o pessoal do clube tava lá fora me esperando, eu tentei explicar. Não falava uma palavra em inglês, holandês muito menos. E tentei me explicar ali, os caras viram, acenei que os caras estavam lá de fora, o pessoal tava com o uniforme do clube. E aí eles entenderam, eu fui embora. Sofri bastante no começo, hein, cara. Saí no primeiro dia lá com um papelzinho na mão, primeiro dia, cara. A gente não tinha um WhatsApp, não tinha nada para contar as novidades. Eu saí pra rua para conhecer o bairro, assim, já era um finalzinho de tarde. E levei um papel anotado o endereço. E, cara, para voltar para casa, eu olhava o endereço. Cada vez que eu abria, uma chuva molhava, apagava. E eu pedia informação para as pessoas e já não conseguia voltar para casa. Com aqueles nomes lá de placa, tudo. E você imagina, velho, primeiro dia, eu chorando pra caramba. Aquilo para mim tudo era novidade, porque... Quando eu cheguei em São Paulo, que eu vi os prédios, pra mim já foi um negócio bem diferente, né, cara? Chegar lá, então, encontrar aquilo e... Puta, Europa, né, cara? E eu precisava contar pra minha mãe. Eu não tinha WhatsApp. A internet a gente podia usar no alojamento 30 minutos por dia só. O telefone tinha que raspar o código do cartão, digitar para fazer ligação internacional. Eu não sabia de nada. O cara me levou assim no alojamento e falou: ó, isso aqui é hot, isso aqui é cold, para me explicar, para tomar o banho. Quando você tiver com fome, você vai falar que você tá com hungry ou starving. Isso aqui é um plate, isso aqui. Ele me explicou as coisas para eu não passar fome e eu tomar um banho, cara.
E toma ali treino. No outro dia já treinei e fui embora. E você ficou 1 ano e meio Fiquei lá. 1 ano, era pra ficar 8 meses, acabei ficando 2 temporadas de 8 meses, fiquei 1 ano e meio, mais ou menos. Aí voltei, fui emprestado para outro time de São José da Costa Rica, em Boston. Fiquei só 6 meses nesse clube, a gente foi desclassificado já na primeira fase. E foi isso. Aí nesse tempo eu voltei pro Brasil, não tinha clube, comecei a bendita da corrida, né? Você começou a correr o quê? Pra não ficar manter o condicionamento? Trote de jogador ali na avenida. E minha vida ela se repete num ciclo, assim, né? A avenida era a própria Brasília, onde hoje a gente tem uma das maiores sedes dos corredores da Zona Norte. Você já onde veio pra Zona Norte aqui. Cara, é porque como o Canindé, tudo meu foi correr aqui na região, porque eu morava no Canindé, eu morei no alojamento. Sim. Então, eu passei aqui uma vez na Brasília e achei essa avenida, falei, cara, essa avenida é demais, cara. Um dia eu quero saber conhecer bem essa avenida e tal. E foi isso. Quando eu fui trotar, eu trotava nela para lá e para cá. Tinha outros jogadores que estavam desempregados, que por sinal fizeram bastante sucesso. O Marco Aurélio, que jogou no Santos, foi para trás do Paranaense, também estava desempregado junto comigo. Era o mesmo empresário, o mesmo cara que cuidava da gente. A gente trotava junto na avenida. Ele teve mais sorte. Afinal de contas, um cara mais técnico, um cara que fazia gol. E eu era mais um jogador que estava desempregado. E nessa apareceu uma oportunidade de eu fazer academia para treinar. Comecei a treinar numa academia para não perder a forma. E um dia faltou um professor de spinning e a mulher falou, você já faz aula de spinning, vai lá naquela bike. Pô, eu falei, mas eu nunca fui. Não, vai lá. Eu falei, mas eu não posso, vai não, me ajuda. Dei aquela aula de spinning, Você cara. deu aula de spinning. Caraca. Deu a vida na aula. E aí, eu não tinha dinheiro para pagar a academia, né, cara? Tava desempregado. Aí a mulher falou assim, se você conseguir dar essa aula de vez em quando, me ajudar aqui, você não paga a academia. Puta negócio. Aí tinha sempre um professor do lado com CREF, a gente não pode dar aula, né, cara? Sem CREF, tem que ser formado, tem tudo aquilo. Então eu ficava como auxiliar do professor, mas a agitação era por minha conta. E aí eu não pagava a academia. Aí nessa eu conheci uma não sei se é um anjo na minha vida, né? A Márcia Ida, que a gente teve até uma matéria no Globo Esporte depois, se quiser deixar o link, que conta toda a história dela. Vou deixar. Que é uma história legal, que ela falou, vem cá, por que você não corre comigo na avenida e eu te dou uma ajuda por mês e você não vai embora agora pra Bahia? Porque meu pensamento era o quê? Vou embora pra Bahia. Casa. Eu tinha um apartamento já que já estava quase indo para leilão de débito de condomínio, meu carro, onde eu parasse os caras já levavam. Eu estava numa situação que realmente não dava mais. Então eu vou voltar para Bahia e cabeça erguida. Ela falou, não, corre comigo na avenida, eu te pago um salário enquanto você... E nessa, um dia ela falou assim, por que você não faz educação física? E aí ela falou, eu te pago a faculdade em vez de pagar isso aqui. Você me dá o boleto, eu pago. Pô, você sempre estava envolvido no meio então, já, aí vinha toda aquela história de esporte e tal. E aí ela começou a pagar minha faculdade e me levou para minha primeira corrida. Na verdade, ela tentou me levar porque ela me inscreveu no circuito das estações e no primeiro dia eu não fui. Eu falei, quer acordar domingo nada pra ir? Domingo é mesmo, cara, manhã. Você estava inscrito e não foi? Inscrito, cara. Ela me pagou a inscrição e ia me levar. E o que você falou pra ela? Gostar. Aí eu falei, poxa, acordei mal. Aquela desculpa que muita gente já o Thiago deu. Dá dessa até hoje. O Fabião não fez uma... Não, vou te contar essa. Não, o Fabião não fez uma meia maratona porque ele tava na Argentina, em Buenos Aires lá. Essa história é longa. Eu vi que tem até ali a medalhinha ali. Ele não fez a meia maratona. Mas ele já tava lá? Já tava lá. Nossa, eu não tava no Pacaembu. Eu tava aqui, ó. Pior do lado da largada, Pior cara. que eu, cara. Pior que você. E aí eu fui na primeira, né? Senti muito. E ela insistiu. Graças a Deus ela insistiu. E eu fui na outra etapa e corri os 10K. E, cara, você acredita que corri os 10K e cheguei entre os 10, assim. Eu não sabia. Cara, assim. Cheguei entre os 10 de cara. E aí o pessoal, quando eu cruzei a linha de chegada, o pessoal começou a me perguntar, onde você corre? Onde você corre? Você corre com quem? Você nunca viu você em nenhuma corrida e tal. Já começou a chamar a atenção ali. Cara, aí eu percebi que, alguma coisa dava pra rolar ali. Aí estudando, aplicando as coisas que eu aprendi na faculdade dentro do meu treinamento. E aí você em você mesmo, se testando. Pra que serve 10 estímulos de 400 metros? Então, peraí, deixa eu ver qual que é. Porque tem treinador que prescreve e nunca nunca vivenciou aquilo. Eu vou prescrever pra você, ó, Thiagão, 20 estímulos de 400 metros. Peraí, pra que serve? Qual que é a sensação no estímulo de número 14? Como que eu tô me sentindo? Será que aquilo tava... E eu fazia aquilo com a instrução científica, eu aplicava.
E eu falava, isso realmente funciona, isso não está só no estudo, isso aqui funcionou. Vou diminuir um pouco o intervalo, a pausa vai ser menor. Para que a pausa é menor? Vamos ver que agora se realmente vai melhorar na prática. Então eu tive a oportunidade de ser um cara muito curioso e trazer aquilo para o meu dia a dia. E aí fui desenvolvendo na corrida. Tenho os meus ídolos ainda até hoje, que são os mesmos. Tem um café. O cafezinho. Opa, chegou o cafezinho aqui. Tem um café. Pode essa é passar a Márcia. Não é a Márcia da Muito história obrigado, lá que eu contei, mas essa é outra Márcia que também é um na anjo minha na vida, sua vida. É o meu braço direito. A gente tem uns rolos de vez em quando, umas pancadarias de se pegar. A gente falta se dar uns tapas de vez em quando. Normal. Mas, onde é que eu vou pôr esse café aqui agora, Mar? Aqui na frente. Aqui? Pode pôr aqui na frente? Vai atrapalhar pôr. você. Não. Então vamos embora. E aí, cara, eu nessa... Assim tá bom, Mar. Tá bom, tá em casa, não trouxe pra ninguém. Ótimo, Aí, pronto. imagina. VIP, Pronto. servicinho, assim. Você já ganhou assim um Café cafezinho? não, Você café da você Márcia. nunca fez pra mim? O café da Márcia, a gente tem as tendas na corrida. É o Quando a gente dela. é o dela. Tem aluno que fala, não tô inscrito, mas eu vou lá tomar o café da Márcia. Vai de manhã só pra tomar um cafezinho. Só. Bom Café demais. da Márcia é o café da Márcia. E aí nessa, eu fui me apaixonando, cara. Me apaixonando. Eu via o Adriano Bastos aquecendo, mais um pessoal da minha época e falava... Putz, na verdade eu não vi o Adriano Bastos aquecendo, eu via na hora que eu tava subindo elevado, ele já tava descendo. Já tava voltando. E eu falava, como que aquele cara fez aquilo? Peraí, que eu preciso entender melhor, peraí. Aí, me aproximando, ele aquecendo, eu chegava um pouquinho perto, aquecia. Posso aquecer com você? Posso. E nessa eu comecei a curtir um pouco a performance. O café não é pra você não. Vem pra cá. Oi, Sem café você. Tá bem Você bom. já é muito agitada. Tá já. bem bom hein, o café Marcelo? da Márcia, viu? Bom, Parabéns. Você quer vir pra Muito cá? Ficar bem. no colo? Quer ficar? Vem. Vem pra cá. Sobe aqui. Vem. Você não quer Enquanto vir? a Maria não Será que- sobe, eu vou falar pro pessoal que tá assistindo se inscrever aqui no canal do YouTube, que a gente você não falou. Revisou. Fala isso de manhã. Tem que se inscrever, Jesus, bater o Maria quer falar alguma sininho, coisa. no Spotify também seguir, classificar 5 estrelas. Então já deixar o recado pro pessoal, né? Aproveitar esse Já, momento. É o momento Muito bom. café. O momento que a Maria Momento tomou o café. lugar do Zé. Porque eles repara que ela sobe e ele desce. E aí você começou a seguir o Adriano ali. Aí, de perto, ele e outras pessoas que a gente tinha na época ali, o próprio Oséias, o Caio, o João Ribeiro. Tinha uma turma naquela época que era brabo, cara. Hoje em dia existe ainda isso na corrida, mas a gente não tem tanta referência mais hoje, né? Acho que talvez pela quantidade de provas no final de semana acaba dispersando. Mas antigamente, como você tinha uma prova no domingo, a concentração desses grandes ídolos estava ali. sempre na mesma Conhecia prova. ele. Então, hoje em dia, você tem 5 provas domingo. Então, vai 2 caras, dois, então dispersa. Antes, não. Antes você tinha ali uma concentração maior de grandes ídolos e eu tinha essa oportunidade de viver ali. E aí, fui treinando. Aí comecei a melhorar, fui vice-campeão em um, aí outro. Teve uma prova que eu fui o 6º colocado, onde o pódio era até o 5º. E eu perdi o pódio, cara, por questão de, tipo assim, de juvenil, né? Porque a faixa estava aqui, eu ia cortar a faixa, já faltavam uns 5 metros. Eu nunca tinha visto uma faixa daquela na minha frente. Você parou. E não foi aquele dia que eu vi, né? Nunca tinha cortado. Foi mais um dia. Mais Você um deu dia uma sem paradinha. cortar. E aí, é tanto que depois eu vou mandar a foto pra você. Um carinha de boné, cara. Passou. Na foto dá pra ver, assim. Te passou ali. Me passou, cara. 5 metros. Igual aquele finalzinho da São Silvestre. lá, foi que o... cara. E eu não tinha malícia de olhar pra trás, de ouvir igual a gente. Hoje eu já ouço os passos, eu já sei mais ou menos como é que tá. Era falta de experiência. E aí foi uma prova no Center Norte que o Adriano foi o campeão. Do que? De 5? De 5. E eu fui o 6º. E aí eu vim pra casa, mas vim feliz. Como sempre. Pra mim, o resultado daquilo lá nunca foi o essencial, sabe? Nunca foi. É tanto que a primeira vez que eu fui pra Disney, que eu venci lá os 5, os 10 e os 21, eu não tinha planejado nada daquilo, né? Eu tinha planejado uma viagem pra Disney pra correr e eu queria pelo menos ganhar os 5 quilômetros. Isso para mim já bastava. Eu nunca pensei em correr os 5 e ganhar os 10 também, com os tempos que eu fiz, porque foram tempos muito bons, não foram tempos assim altos para você falar. A meia maratona deu 1h06, né? Mesmo depois de ter corrido os 5 ali para 16, a meia foi 1h06. E a maratona eu tive a alegria de completar com o Adriano Bastos, que foi a última maratona dele assim em alta performance. A gente cruzou a linha de chegada junto, acho que ele em 7º e eu em 8º, não sei, porque a gente cruzou junto com a bandeira do Brasil. E foi mais ou menos assim, a minha estreia em Disney e o encerramento dele. Puta, que legal. Então foi muito bom porque, como eu falei pra você, a minha vida ela vem dando assim algumas coisas, sempre veio dando sinais de que o caminho era justamente esse. Trabalho,
a honestidade, a ideia de montar as coisas, essa questão de empreendedorismo. Isso eu já venho desde criança, cara. Eu montava banca de revista assim na porta de casa, com as revistas que não eram minhas, que não podia ser vendida, mas eu alugava a revista. Então, por exemplo, isso há 20 anos atrás, eu já tive a ideia do que a pessoa passava, minha casa ficava perto do ponto de ônibus, ela alugava aquela revista na minha mão, ia lendo no ônibus e na volta ela me devolvia. Então eu trabalhava só de manhã cedo e no final da tarde alugava, e não era a minha revista, era da filha da minha madrinha, da Eliane, e aí eu alugava. Você já tinha pensado nisso, Fabio? Não, cara, bela ideia. Você continua com a tua revista. É que você não sabe a minha barraca de fruta. A minha barraca de fruta, a minha vizinha tinha pé de lima, mamão, tudo. Eu pulava, pegava as frutas e montava a barraca de fruta na porta da minha casa. E a minha vizinha passava em frente, se bobeasse, eu vendia pra ela a própria fruta. Vendia, Já que a gente tocou nesse assunto aí de carreira, empreendedorismo e tal, como é que começou a você dar aula aqui, tudo, montar a assessoria, os corredores da Zona Norte aqui? Como foi esse processo? Você, pelo jeito, você foi seu primeiro aluno, né? Que você falou que você começou a testar em você aí. Como é que veio? E depois veio a Márcia. Essa Márcia daqui. A número 2. Porque o que aconteceu? Eu comecei a estagiar e comecei a trabalhar na academia e eu dava uma aula de corrida na esteira. Olha que coisa mais louca, né? E essa aula, a dona da academia falava, isso não vai dar certo. E aí a gente começou com 5 esteiras. As esteiras lotavam. Vou liberar mais 5 para você porque só tem 15. Aí lotaram as 10. E aí, qual que era o diferencial? Eu descobri que o quê? As aulas de corrida não davam certo antes porque o cara falava, corre todo mundo. Corre todo mundo. Falei, peraí. Hoje em dia, a gente precisa individualizar as coisas. Então, eu falava, Bessa, você vai correr a 7.2. Thiago, você vai correr a 8.3. Qual a frequência cardíaca de vocês? Aí eu percebia que a sua não tinha subido tanto, acelera um pouco. Então, eu vinha monitorando de 1 a 1. E aí o pessoal falou, poxa, cara, é aquilo que eu precisava, porque colocar a esteira no 10 e correr todo mundo igual, quem não está condicionado não vai nunca participar. E quem está bem condicionado não vai evoluir. E aí eu vim com essa ideia de fazer isso. A aula tinha 10. Em determinado momento tinha lista e tinha briga. Tinha gente que pegava as outras 5 esteiras, entrava na aula para ouvir o meu comando e não fazia de conta que não estava na aula, mas estava usando a esteira. Aí a dona me chamou e falou assim, olha, a gente tem um problema aí. Eu falei, é um problema bom. Eu falei, ela vai comprar mais 10 esteiras. Ela falou, a aula vai ter que acabar. Porque você está usando todas as esteiras da academia e o pessoal da musculação está precisando para aquecer. Primeiro, cara, você que está em casa, entende uma coisa? Vai lá, dá o recado pro pessoal. Fala ali, fala pelo amor de Deus, polêmica. Se você vai treinar peito, aqueça fazendo peito. Aquecimento local, faz um supino com menos peso. Eu não entendo por que o cara vai treinar musculação, peito, ombro e vai dar uma corridinha na esteira, 10 de esteira. Pelo amor de Deus, isso aí não existe, isso é uma coisa... Não faz sentido. Então não fazia sentido isso aí. E aí eu falava pra ela, mas não teve jeito. Então ela falou, se você quiser, você vê o que você vai fazer aí e tal. Volta pra dar sua aula só de spinning ali e tal. Aí eu falei, já sei, cara, eu vou montar um grupo de corrida na rua. Vou pra rua. É perigoso. As pessoas vão pisar no buraco, as pessoas vão se machucar, a responsabilidade é grande. Eu falei, cara, vambora. Em Zona Norte não tem, Santana não tem, vambora, vamos ser. Mas você já tinha visto que existia outras assessorias, tudo mais. Existia. Eu não conhecia nenhum trabalho, de nenhuma. Tá. Na verdade, cara, eu sou um cara que até hoje, eu conheço todas as assessorias, são todos meus colegas, mas eu nunca procurei saber do trabalho de ninguém. Metodologia do Oséias, do Vanilson, a gente se conhece, mas eu nunca perguntei qual o preço deles, qual o plano, qual nada. Eu sempre, todas as ideias do Corredores da Zona Norte são genuínas, são ideias da minha necessidade como corredor. Eu acho que tudo isso veio justamente de saber o que o corredor gosta, o que o corredor precisa, o que eu gosto de chegar. Se eu fosse o seu cliente, o que eu gostaria de chegar e encontrar numa tenda? O que você gostaria de encontrar numa tenda de corrida? Da sua assessoria? Bom, professores ali para tirar hidratação, dúvida, né? Hidratação, o que mais? Talvez um lugar para deixar as coisas, né? Guarda-volumes. Poder não se preocupar ali, né? Depois que termina o treino, ter um descansinho ali, bater um papo. Um cafezinho. Pô, então, tudo isso eu vim tirar. Não foi que eu fui na outra assessoria e olhei o que tinha lá dentro. Eu vim da necessidade. Hoje, você chegou aqui, eu tava cortando
O tambor. Tá com tambor. Porque, pô, eu vou ser o primeiro lá na USP a colocar uma crioterapia. Amanhã eu vou encher isso de água, vou pôr gelo, meu aluno, quando acabar o treino, ele vai entrar lá. Por quê? Porque eu, como corredor, sinto falta disso. Se eu acabar o treino e tiver um lugar cheio de gelo para eu entrar, pô, que legal. Então, esses benefícios... Vou passar lá amanhã, tá? Vambora. Passar lá amanhã. Vai passar e vai entrar, depois você conta como é que foi. Boa. A experiência é boa. E essas experiências que o corredor precisa... Um chinelinho, eu vou pegar um chinelo depois, Mar. Um chinelo do CZN, um chaveiro do CZN, um corta-vento, todos esses produtos e esses que vêm atrelado ao serviço que eu ofereço, vem justamente da necessidade que eu tive como corredor de ser bem recebido. Então, mas eu não pensava nada disso, eu pensava em ter uma coisa fora. E aí eu peguei uma mesa de madeira emprestada numa padaria, uma garrafa de água e coloquei na Braskem no mesmo ponto que eu estou até hoje, há 10 anos. E aí ela foi passando. E eu falei, moça, faz favor. E aí ela Toma água aqui. E aí ela virou minha aluna. Eu falei, já tenho uma, ó, que legal. Deixa eu ver. Pô, você não gosta de acabar o treino e ter um chinelinho, cara? Puta, que legal. Que legal. Chinelinho. Você tem o chinelo do CZN, você tem o chaveiro do CZN, você tem a capa de carro, cara. Legal. Personalizado lá, mostrar pra galera. Você tem aqui, a capa de carro, cara. Por exemplo, você acaba de treinar o seu banco para não molhar o banco, para não deixar. A gente tem uma capa protetora que você coloca, que é antifungo e tal. Então, a gente vem desenvolvendo sempre coisas que são de benefício para o corredor, nada além disso, cara. Então, começou ela a treinar comigo, aí veio 2 pessoas, 5, 10, e hoje a gente tem quase 700 alunos. Caraca. A mudança do nome Corredores da Zona Norte para CZN, a gente abreviou, justamente porque a gente estava encontrando um bloqueio, que chama um bloqueio demográfico, porque a gente foi para a Zona Leste, a gente está na Zona Sul, a gente está em Recife com quase 200 alunos na Boa Viagem, coisa linda aquela turma. Recife é assim, hoje em dia uma das turmas, todas as turmas são demais, mas Recife criou um vínculo. O nordestino é muito bom quando você fala em questão de amor à camisa, sabe? Em defender o seu manto, em defender o seu espaço. Então, você vê isso entre esporte náutico, Bahia e Vitória. Enfim, no Nordeste existe uma briga saudável onde quando eu escolho algo para mim, eu quero que aquilo seja a escolha de todo mundo. Que aquilo faz bem. Então as pessoas começam a trazer outras pessoas porque aquilo está fazendo bem. Sim. Então Recife cresceu muito. Mesmo, Recife cresceu muito. Mas como você foi parar em Recife para abrir essa Fui dar um lá? curso em Recife e nesse curso eu comecei alguns alunos online, porque eu também tenho aluno. A gente tem aluno hoje Japão, Canadá, Austrália. Isso tudo eu tenho aluno. Tudo legal. online. Eles recebem planilha. E Recife eu tinha aluno online também. E aí, 2 alunos, 3, 5, 10. Chegou um momento que aqueles alunos online precisavam do quê? De uma hidratação, de sábado, daquilo que a gente estava falando. E aí, nessa de precisar disso, eu fui até Recife e fiz uma proposta para uma assessoria local de fornecer isso para os meus alunos. Em troca, eu pagaria ele por fora. Só que a assessoria não aceitou. Falou, não, eu vou cobrar tanto. Quer dizer, na verdade, ela me pediu um valor que era quase o valor da mensalidade. Então, eu falei, vamos embora. Eu vou para Recife, vou levar o CZN para lá e vamos começar. E, cara, super certo. A gente tava com fila de espera em Recife agora há pouco. Quanto tempo tá lá já? A gente começou 2020, né? 2019. Veio a pandemia, a gente ficou um ano parado, mas 2 anos, 3 anos em Recife. Que legal. E a tendência é crescer demais. Com certeza. Fila de espera em Recife, graças a Deus, cara. Cara, e aí como é que você lida com isso? Por exemplo, você vai aumentando o número de alunos, aí você tem que ver mais alguém para te ajudar, professores... Por isso que eu te falei sobre fila de espera. Porque o que acontece? A gente aumenta a quantidade, a gente tem medo de perder um pouco a qualidade. Então, às vezes, a gente tem que parar um pouco. É tanto que dessa vez a gente teve a fila de espera para não ficar uma coisa parecendo marketing, porque tem muito marketing disso, assim, ó. Que só segura últimas ali. Vagas. Últimas vagas não, quem quiser entra. Tá sobrando vaga. E aí, cara, para eu não anunciar últimas vagas e isso ficar uma coisa parecendo que era marketing, eu só avisei para os nossos alunos, não divulguei nada em Instagram nem nada, falei, a gente agora tá segurando um pouco, a gente precisa pôr ordem na casa, ou seja, a gente precisa cuidar de quem tá com a gente primeiro, para depois a gente receber outras pessoas. Porque não vale a pena eu montar uma coisa, receber um monte de aluno e por outra porta sair mais um monte que não está satisfeito. Porque está acostumado com atenção maior e, poxa, vai lá, você mudou, você não vem... Eu vou até Recife uma vez por mês, passo uma semana com os meus alunos. Eita! Olha lá, hein? Olha lá. Deu a louca aqui no Zé e na Maria. Ele vem contar que comeu. Só não pode arrotar aí, tá? Tá gravando. Faz isso, hein, meu? Pronto. Acabou. Pode voltar pra lá. Vai subir aqui e sobe. Pode subir, cara. Ah lá.
Subiu, já contou pra mim? Pronto, agora pode ir lá. Vai lá. Vai lá você também. Não vai? Então tá bom. Então fica aí. Fica ouvindo a história sem mexer em nada. Então, assim, essa história toda de trazer outras pessoas, acaba, se você não tiver cuidado, você acaba perdendo a qualidade. E a gente sempre prezou por isso. Vou a Recife sempre uma vez por mês, atendo os alunos de lá. O feedback nosso de planilha é um feedback que é individual. Cara, tem dia que eu abro ali e tem 1000 feedbacks para dar. Eu demoro uma semana quase. Nossa. Cara. E os meus alunos que estão assistindo, eles sabem disso. Mas você dá o feedback. Eu abro o treino, clico no treino, vejo lá como foi cada quilômetro do cara. Vejo como foi a frequência cardíaca, vejo se ele fez o treino que eu fiz, o treino proposto, se está de acordo. E se tá, eu dou um ok, falo o que eu achei de interessante. E não é copia, era lá, é um comentário gerado de acordo com o treino. E se tiver de acordo, e se não tiver, eu puxo a orelha. Você puxa a orelha? Puxa a orelha. Falo, você tem uns alunos que não fazem o treino? Bastante. Bastante. É isso aí. Tem em todo lugar. Tem em todo lugar, né? Todo lugar, cara. né? Ele olha pra mim, mas é ele. Cara. Ele não corre com você, mas tem um aluno seu, João Henrique Pérez Santos. Conhece esse Eu cara? conheço. Que dá muito trabalho? Nossa senhora. Meu Deus, você sabe o que é o João Henrique? O João Henrique? Pérez Santos. Sei, tá em Recife, não tá? Ele vai em Recife, volta pra cá e tal. Sim, ele lá treina com... Eu vou falar pra você. Com você? Não sabia. Quem monta o treino de força dele sou eu. Ele acabou de voltar agora de Chicago. De Londres. Londres. Foi Londres. Ele fez Londres, cara. Ele acabou de fazer Londres. Cara. Não sabia que ele treinava. E o bom do Joãozinho é assim, ó. Você gosta de tomar um vinho, o Joãozinho, o neném dele nasceu. Teve filho agora. Teve filho, O bom do Joãozinho é assim, ó. Às vezes encaixa certinho. Eu tá em Recife, ele tá em Recife. Aí eu dou aula na Bodytech de lá pra ele. Aí às vezes eu dou aula em outra academia de lá. Aí encaixa daqui a pouco. Você tá onde? Tô em São Paulo. Eu também. Aí eu faço 2 aulas aqui. A gente acabou que ele trabalha em Recife e eu também. Então a gente acabou casando bastante as agendas, né? Gente boa demais, gente João. 10K pelo mundo, 10K pelo mundo. 10K pelo mundo. Ou ele sofreu nessa última, hein? Sofreu. Mas ele veio desse processo dele de não gestação, tava treinando, né? Ele veio na gestação. Ele tava de gestação. Eu falei pra ele. Sofreu, ele sofreu. Mas completou. Isso que é importante. Há um tempo atrás ele tava pensando em não ir mais. Porque ele falou, cara, chegar lá, eu vou quebrar. E aí a gente ia falando, corre, anda, vamos embora, vamos fazer. Porque é mais uma forma de você ver como o destreinamento também. Porque a gente pensa muito assim, ó, o treino é bom, eu tô ficando legal, mas o destreino também te suga. E você precisa provar isso na prática. E aí o destreino fez isso com ele. Então agora, antes de perder o treino, o João vai pensar 2 vezes. Isso é pra todo mundo, né, cara? Que legal, isso aí. E como é que você faz pra treinar? Porque assim, você tem toda essa demanda dos alunos, mas você treina pra caramba. Que horário que você treina? Como é que você faz? Você encaixa? Quando falta eu treinava muito na esteira por conta disso. Então, engraçado que quando eu comecei a correr, ganhar algumas provas, os caras ficavam bravos. Falavam, você tá perdendo pra esse cara que só treina na esteira, cara. Os caras ficavam bravos. A galera ficava brava, geral, porque eu ia lá no 5 e mandava 15 minutos. Os caras falavam, você perdeu pro cara que corre na esteira. E aí os caras começaram a rotular, tipo, tá. Aí só que com o passar do tempo, os caras viram que ganhava uma, ganhava outra. E os caras viram que a história não era a esteira que fazia a diferença. O que faz a diferença é você querer, claro. É você saber, é a sua entrega ali dentro. Então, e isso foi tirou muito o mito de quem corre na esteira e quem corre na rua. E eu corria na esteira, não era por conta que era mais cômodo, é porque assim, eu tenho meus alunos de personal. Faltava um aluno, se eu saísse da academia para pegar o carro, ir até um parque, até uma avenida, me trocar, quando eu já tinha ido embora a minha hora, na esteira, na academia, eu tava ali. Já tava de roupa mesmo? Faltou um aluno, já descia rapidinho, trocava, fazia meu treino, já descia, tomava banho, já tava pronto. Então, era questão de logística, praticidade. E eu conseguia fazer meus treinos muito na esteira. Cara. Na esteira, você só vê os videozinhos lá do Avelar, lá coloca 3:1 lá, 10 minutos. Tô feliz só pra rodar. Nossa. Tô feliz porque eu fiquei aí agora 50 dias, né, cara? Eu vim de uma lesão de 50 dias aí. Troféu Nike, eu lesionei a coxa 10 centímetros. Que você machucou? Eu machuquei a posterior. Muscular? 10 centímetros eu rompi. Caraca. E fiquei 50 dias. Fiz meu primeiro treino intervalado na quarta. Depois de tudo isso, foi bom, sentiu graças bem. Graças a Deus, agora vou encaixar de novo e vou voltar. Confiante aí. Na Nike, os caras falaram que era o Romário lá da Nike. Caraca! E eu, na primeira bateria da Nike lá, eu fui o mais rápido, né, cara? A molecada olhava assim e falava, poxa vida. Quem ganhou foi esse tiozão aí, ó. Tiozão? Cara. Você é visto como tiozão da turma. Em pipa também, eu ganhei a meia de pipa e fui o recordista
E eu tava passando, os caras falaram, meu, esse tiozão corre demais. forte. Tá forte esse tiozão. E é nessa, cara. Eu sempre tive uma vida muito saudável, né, cara? Então, acho que ainda vou durar muito tempo na corrida. Se Deus quiser, cara, eu pretendo ainda. Tem muita coisa pela frente. O que você pensa aí em fazer? De planos? Cara, eu ano que vem eu quero fazer uma maratona, puramente maratona, né? Porque eu já tenho várias, mas sempre foi assim, a maratona dentro do desafio da Disney, a maratona de Paris que eu fiz agora, que eu fiz com o Nicolas, né? Corri com o Nicolas Prates pro sub-3 dele. A maratona que eu fiz de Berlim agora, eu fiz com a aluna Marisa, que o sonho dela era completar a primeira maratona dela, e a gente fez para 6h05. Então, assim, eu nunca fiz a maratona do Avelar. Um ciclo inteiro para uma boa maratona, para focar só naquela maratona. Já treinei muito com o Vanilson, que fez 35K com ele, no ritmo da maratona dele, mas eu nunca fui para minha maratona. Então, talvez ano que vem seja a minha desafio. Já tem uma aí? Que não, tá não escolhi ainda, cara. Ainda eu sei que eu vou fazer as majors com a Marisa também, né? A Marisa gostou da brincadeira, porque ela fez Paris e não completou. Essa é uma história também. É uma aluna minha de 64 anos. Tem uma cirurgia no tornozelo, ela fez Paris, só que no 34 ela teve hipotermia. Nossa. E não completou a prova. E aí agora ela encanou que ia completar. Aí fez Berlim, aí eu larguei Berlim com ela e cheguei com ela para ela completar. Aí eu achei que ia parar por aí. Aí a mulher falou, agora já desafiou. Agora já era. Agora vai Major, fazer, vou fazer as majors. E aí você vai comigo? Eu falei, vambora. Vambora. Né? Tô dentro desse projeto. Então são as majors da Marisa também. Entendi. Agora o meu, eu vou escolher uma maratona minha, vou me preparar para ela e talvez seja um momento que a gente espera também, né? Como é que foi essa de Paris, né? Esse projeto da ASICS, que a Adriana foi também, que você foi. Como é que surgiu? O projeto chama Lame Club, né? Que é mais para mulheres, né? Para iluminar, né? A mulher... Eu falo que a mulher é um combo ali, né? A mulher é um combo. A mulher tem o quadril mais largo, o joelho em X, tem a mama. A mama da mulher, cara, tem muita gente que tem treinador que não leva em consideração. Mas a mama faz com que a traqueia dela fique um pouquinho mais apertada. Então a mulher já tá perdendo ali na hora de respirar. A mama aperta, comprime, é um bloqueio na respiração dela. Tem o ciclo menstrual. A mulher por si, ela... para treinar mais cedo, no escuro, com aquele cara às vezes sem noção mexendo. A mulher ela já tem toda essa coisa por trás. E a ASICS criou esse projeto com o intuito de algumas mulheres iluminarem outras, né? Mostrarem para as outras as possibilidades do que eles são capazes. E o primeiro Lame Club as mulheres foram e foi o Nicolas também, que é o embaixador, para poder abrir o projeto. Ele tinha a vontade de fazer sub-3, a gente treinou junto, ele fez, e todas as outras meninas elas completaram. E a partir daí elas vão passando meio que o bastão para as outras. Então já teve o 2 e agora está na etapa, no terceiro Lame Club, que elas vão fazer Los Angeles agora, que também é ASICS. Que bacana. A Adriana está como mentora e o projeto segue. Um belo projeto, cara, para a mulherada aí. Legal. Adriana que já foi convidada por esse tema. Já? Adriana? Você mandou o direct? Adriana é da minha cidade, Cruzeiro. Adriana é uma figuraça. Você mandou o direct? Eu já mandei direct, já encontrei ela presencialmente, já. Só falta marcar. Só falta marcar. Na maratona de Paris que eu completei sub-3, a gente correu eu, ela e o Nicolas junto até o final. Que momento. Momento. E da Disney, cara, conta um pouco mais pra gente aí. Você contou um pouquinho que a hora que o Adriano tava terminando a maratona. Esse ciclo dele lá da Disney, você começou. E como é que depois você foi fazendo de novo? Lotado de medalhas. Cara, as medalhas são muito legais, depois eu vou te mostrar né, no canto ali, ó. Essa medalha ali, ela é especial. Essa aqui é especial? É especial e foi no acaso também. Essa tem um Castelo Chateau. Ela mostra o cara que correu a Disney, as duas Disney no mesmo ano, a dos Estados Unidos e de Paris, da Europa. Quem completa os 2 desafios no mesmo ano leva aquela medalha. Nesse ano foram só 8 pessoas. Olha, e eu fui uma das 8. Foram feitas 8 medalhas. Que especial, cara. E assim, um acaso, porque eu fiz em janeiro a Disney, ganhei lá os 5, os 10, 21. E quando eu fui fazer essa outra prova aqui, ó, Paris-Versalhes, olha que loucura essa história. Essa Paris-Versalhes foi um prêmio que eu ganhei uma prova lá em Salvador. O prêmio era você vai viajar para Paris com tudo pago, correr Paris-Versalhes. Ganhei. Essa Paris-Versalhes ela caiu no dia 23 de setembro de 2018. Eu tinha ganho a Disney em janeiro de 2018. Aí eu falei, vou pra lá. Quando eu fui ver o que tinha lá no final de semana de alguma corrida, eu descobri que tinha um desafio da Disney Paris.
Eu falei, mas gente, não pode ser, né? Eu gosto desse negócio aqui, pô, já fiz, Tô né? aqui já. Aí descobri. Só que o desafio era sexta, sábado e domingo. E essa prova domingo. Eu falei, cara, eu vou pra lá com a viagem, vou correr os 5 e os 10. E no dia dos 21, eu não completo o desafio e corro a prova. Porque o prêmio era esse e você era obrigatoriamente teria que correr. Porque você precisa trazer as experiências para que a agência que deu o prêmio possa vender depois. É normal, isso tem que acontecer. Porque... Só que aí eu descobri que a largada dessa prova era 10 da manhã. E a meia daquela lá de cima, ó, de Paris, a largada era 6. Aí eu falei, mentira. Você correu 63 no dia. Eu falei, não pode ser que esses caras me deram um presente desse. E aí, cara, eu falei, não pode. É mentira. Corredor e tudo assim, já começa a fazer a conta. Pô, dá tempo, onde que vai acabar? Dá pra eu pegar um... Não, pô, 6 da manhã, às 21 ele faz em 1 hora e pouquinho. Eu ganhei os 5 na sexta, ganhei os 10 no sábado, e domingo eu fui preparado com os 2 números de peito, fechei um transfer para me pegar na chegada e me levar para a Torre Eiffel, onde largava a Paris-Versalhes. A Paris-Versalhes são 16. Ela larga na torre e chega no Castelo de Versalhes. Percurso lindo, cara, lindo. Vale a pena fazer essa prova, que você chega no castelo, é uma coisa maravilhosa. E aí eu corri, ganhei. Quando chegou nos 21, cara, eu tava liderando a prova, peguei um retorninho assim meio que torto, errei um pouquinho, o cara me passou, fiquei em segundo, comecei meio que passar mal no segundo. E aí diminui o ritmo para procurar um atendimento médico. Aí eu falei, sabe de eu vou procurar um atendimento médico. Eu já tô meio ruim, levei uma cotovelada na costela na largada do 5K. No primeiro dia, naquele empurra, sem querer, alguém deu, não tava legal. Falei, vou logo embora, já corro 16. E esses 16, cara, a Márcia Ida, aquela que pagou minha faculdade, ela foi escolhida por mim para ser minha acompanhante. E ela tava me esperando lá na torre, porque eu falei, vou correr com você. Ela falou, não vai dar tempo. Eu falei, vai. Fica me esperando na torre. Você acabou. Aí acabei a prova. Aí eu falei, vou diminuir o ritmo e vou procurar um posto médico. E aí diminui. Aí passou o terceiro, quarto, quinto, sexto, foi todo mundo passando. E eu perguntei pro staff onde tinha um atendimento médico, o staff falou assim, cara, daqui a uns 2 quilômetros. Eu falei, puta, não acredito, passando mal. Eu queria ser atendido e já ir embora. Só que aí eu falei, vou atrás. Quando eu comecei a correr, pra achar o atendimento médico, eu senti que, pô, melhorou. Reviveu. Aí passei o sexto, passei o cara que tava em quinto, passei o quarto, passei o terceiro. Aí vai eu, cara, embora, embora. Quando eu vi, eu tava em terceiro. E dava uma volta num parque assim, eu já via o primeiro saindo, o segundo saindo, eu falei, ó, pera aí. Dá pra pegar. Dá pra pegar, ou então pelo menos eu vou pegar um pódio aqui, já tem uma premiação na mão. 3. Fui embora, consegui passar o segundo, não passei o primeiro. Fui segundo ainda na prova. Caramba. Fiz uma 9, eu acho. Fui o segundo na prova e fiquei acelerando o povo pra premiação. Vamos. Tentando explicar. Gente, ó, premiação, tal. E aí os caras... os caras... Tem outra prova. Os caras entregaram a premiação, teve o pódio, peguei o troféu, um relógio da Garmin, e entrei no transfer. Dentro do transfer eu fui troquei o número de peito, a mesma roupa, eu corri as duas, porque não dá. Troquei o número de peito, aí eu comi o lanche. Deu uma secada ali já. Claro, cheguei e lá vai eu na caça da Márcia. Nossa, falei, milhares de pessoas. E eu falei pra ela, se der a largada, vai correndo pelo lado direito, porque eu trombo com você. Mas nem precisou. Não tinha nem dado a largada ainda. Cheguei, ainda esperei ainda 1 hora. Aí fui procurei. Deu a largada, ela tava trotando, mas na frente eu fui trotando no segundo. Ela nem acreditou, olhou assim, cara. Chegou. Ela perguntou, e aí, como é que foi a prova? Completamos a prova juntos. Agora ela tá com uma doença, tá? Ela tem uma doença autoimune, um CA no sangue. Continuo dando aula para ela. O horário dela é o mesmo, desde anos atrás. Desde a época lá do começo. O mesmo cuidado que ela teve comigo eu tenho até hoje, cara. Que legal. Eu falo e me emociono, porque essa semana ela não treinou, porque ela tá com 30 mil de plaquetas, tá bem baixo, então a gente tem que segurar, mas quando ela pode treinar, a gente treina. Você treina. E tá aí, tamo indo. Gratidão por ela. O horário é dela. Tanta coisa que aconteceu depois, né? Corremos junto, Paris, de lá eu fui pra Amsterdã. Fiquei uma semana, ela não foi, ela voltou pra cá. E até hoje, cara, isso aí foi 2018, né? A gente tá em 2022, fazem 4 anos. E depois disso ela não tem corrido mais, né? Não corre, faz caminhadinha e tal, até por conta da imunidade dela, não pode baixar. Ela tem tudo isso aí, mas tá firme, eu não abandono, né, cara? Que legal, a mão que estendeu a mão pra mim até hoje. Exatamente. A gente tá Gratidão. junto. E a Disney foi isso, primeiro ano 2016.
Venci os 5, os 10 e os 21. 2018 eu venci de novo. E 2019 eu perdi os 10, cara. Eu perdi os 10 pra um cara que só foi pros 10. Cara, era a minha chance de ganhar de novo. Só que o cara foi... Sabe, ele foi para aquele dia só para tirar que eu ganhasse as 3, certeza. Caramba. Porque ele ganhou ele só foi lá, correu os 10, Só não os correu 10. nem os 5, nem os 21, ele tava só pros 10. E eu tava fazendo força para tentar pegar ele, só que eu falei, eu não vou mais, eu já não pegava mais. Eu não vou tentar me matar para pegar um cara que tá correndo a 2,50. Se ele tá correndo a 2,50 até agora, ele não vai. E foi dito certo. Se eu tivesse ido, eu não tinha feito uma meia maratona tão boa. E eu vim com eu vim com 1h06 na última meia maratona. E aí ganhei a última meia maratona. Isso foi 2019. De lá pra cá... E aí a ideia é ir mais vezes pra Disney aí? É uma prova que você tem um carinho especial? Sim, eu vou voltar. Você recomenda para os alunos lá? Recomendo, eu sempre falo. Inclusive, algumas pessoas que querem treinar pra Disney... Vamos fazer um documentário desse tema na Disney, cara. Parar pra tirar a foto, porque ele deve passar nem pra tirar uma fotinha. Com o Avelar. Com a Avelar, com a ASICS junto, falar com o Felipe. Felipe. Vamos falar com o Felipe. A gente Fechou. precisa fazer, cara. O meu retorno pra lá, a gente já pode marcar. Bom, daí você pode fazer, você faz, aí você volta pra pegar a gente. Todos os dias, cara. Vai ficar bom. Vai ficar bom, já tá fechado o projeto aqui. Que lá no quilômetro 18, a gente tá entrando no parque e tem gente largando, cara. A galera vai gritando do outro lado. No 18 eu tô entrando já pra ganhar a prova e tem gente largando. Então isso não vai ser problema. Se você pegar uma onda lá atrás, porque se você pegar na frente, você chega junto de mim, viu? O cara ganhou os 10 de mim, vai ter um que vai ganhar os 20 de mim. Que dó. Tô de olho já nessa estratégia sua aí. E, ó, o Thiago vai me cansar nos 5. Já tô de olho. O que vocês querem fazer comigo? Já. Tá te superestimando aí. Tá, totalmente. Não, aí, ó, vai me cansar nos 5, vai ficar na minha cola pra eu tentar pegar ele. Vou, só ali, ó. No cangote, só no cangote. cangote. Cansado nos 21 e ele ganha nos 21. Eu sei de tudo já. O tiro a gente não consegue manter. Tá doido. 2,50, 3 e pouquinho, não aguento. Cai da não. esteira. E aí eu vim nessa. Aí fui campeão da meia de Porto Alegre, que foi lindo também, que foi muito bom, porque há muito tempo ninguém de fora vencia lá. O pessoal da Companhia dos Cavalos, que são bem tradicionais lá. Verdade, a assessoria grande lá. Grande, o Rodrigão lá. A gente fez esse ano a meia lá. Eu cara, fiz, nossa. E, cara, eu ganhei dos caras lá. Foi brabo o negócio. Porque, assim, Matheus Trindade, Adélio, os caras lá. Ganhei. Depois ganhei João Pessoa. Sou recordista lá de João Pessoa. E a meia de pipa. Algumas outras provas que eu falo assim que são... E depois de João Pessoa teve a prova que eu cheguei torto, né? Que foi um vídeo que rolou na internet, que... Foi uma chegada minha que eu cheguei cambaleando, que eu cheguei passando bastante mal, que foi ano retrasado, 2020. O que aconteceu lá? Muito calor. Muito quente. Eu pequei na hidratação, porque hidratação, ó, gente, hidratação não é só na véspera da prova, no dia, pelo amor de Deus. Hidratação da prova, ela começa já na semana da prova, né, cara? Eu sabendo que o lugar era muito quente, sabendo que de tudo isso e... uma garrafinha de água, tal. Você precisa aumentar isso. Isso é questão nutricional, né, cara? E tá dentro do meu planejamento. Só que eu vou sempre, quando eu vou para João Pessoa, eu fico em Recife primeiro para aproveitar para trabalhar e emendo João Pessoa. E aí trabalhando em Recife, fui deixando de lado a água, deixando de lado um Gatoradezinho ali por dia. Fui deixando. Quando chegou no sábado, trabalhei montando a tenda para os alunos até tarde e tal. Chegou na prova, cara, no quilômetro 18, já comecei Primeiro que eu larguei de short e cheguei de sunga, né? Se você for ver, no meio do percurso eu fiquei sem o short. Mas por quê? Porque eu não aguentava mais, cara. De calor, tava perdido. E não é só que o calor do lugar, porque a prova é muito bem organizada, a prova tem ponto de hidratação. Foi descuido meu de não ter hidratado bem. Então aquilo tava super aquecendo. A minha ideia era ir tirando quanto menos fervendo. porque eu achei que fosse ficar um pouquinho ventilado, né, cara? Caramba. E aí cheguei na prova, cara, o vídeo é tanto que o vídeo eu não gosto nem de ver, porque divide traz muito. Uma lembrança ruim. E divide muita opinião. Eu cheguei, cruzei a linha de chegada e eu caí já na mão dos médicos ali. E eu cheguei bem debilitado. E aí você divide a opinião entre o que aconteceu com essa atleta no Ironman, né? Agora, sim. O que é saudável continuar, até que ponto que é saudável continuar e até que ponto que você deveria abandonar ou o médico tirar você da prova. Então, muita gente fala, putz, isso
esse cara é um guerreiro, esse cara representa o esporte porque ele chegou. E muita gente fala, isso é loucura, você poderia ter morrido. Então, quando as opiniões são divididas, você precisa... Foi o que eu falei muito essa semana, quando aconteceu. Me perguntaram muito sobre isso, o que eu achei da chegada da menina no Ironman lá. O contexto é muito diferente, porque para a pessoa, primeiro, estar num Kona, ela é muito bem preparada para estar ali, né? Ela não estava ali à toa. Exato. E o esporte tem muito desse lance de você superar. E quando as pessoas julgam, poxa, ela estava inconsciente. Talvez não, ela engatinhou no sentido certo da largada. Então, não dá para você julgar de fora algo que você não conviveu, o processo, o quanto aquilo era importante para ela. E o quanto ela estava ainda se sentindo viva dentro da prova, né? Então, só ela pode dizer, cara. Sim, para você ter uma ideia, o meu Garmin, o meu relógio, o Walter me mata, o meu Chorus, Walter. O meu Chorus, eu nunca consigo marcar ele no treino 10:00, 15:00, 10, é sempre 1.01, porque eu sempre aperto ele um pouco atrasado, é normal. Na prova eu marquei 21:00. Então quando o cara falou para mim, você estava inconsciente, eu falei, alguém inconsciente conseguiria fazer isso? Parar o relógio. E aí na segunda-feira, cara, o que eu recebi e o que as pessoas falam. E aí uma pessoa de um canal de corrida muito famoso me procurou e falou, olha, eu tô recebendo muita gente perguntando sobre o que eu achei de você, querendo que eu gosto muito de você é um cara muito querido. Só que eu vou ter que falar o que eu acho. Eu acho que você pecou, que você deveria ter, inclusive, ser desclassificado, porque as pessoas te ajudaram. Só que, foi o que eu falei pra ele. Eu falei, primeiro, ninguém me ajudou. Tinha um árbitro do lado, eu não fui tocado em momento nenhum. O árbitro no vídeo, você percebe que ele tá me cercando e pedindo para as pessoas não porem a mão em mim. As pessoas estavam ali para caso eu caísse, mas ninguém pôs a mão em mim. E aí eu falei para ele assim, se tem algum erro aí, você precisa reclamar com a arbitragem de Pernambuco, da Paraíba, e você precisa reclamar com a organização da prova, não comigo. Eu corri a minha prova e eu sei o que eu passei de preparação para estar ali naquele dia. Então, nesse contexto, quantas vezes você acordou 4 da manhã, quantas vezes você foi treinar no sol do meio-dia, porque minha base na USP acaba 10 horas, eu tenho que pegar o sol se eu quiser treinar. Quantas vezes o meu domingo, enquanto tinha prova de 10 aqui em São Paulo, que eu podia ter ido na prova, eu abria a mão para fazer o meu treino sozinho, não dava para usar. Enfim, o contexto de chegar ali, não dá para mensurar em 200 metros o que você fez para estar ali. Então, cada um tem o motivo de estar e o motivo de continuar ou não. Cara, eu não sei você, mas eu vou colocar você numa situação bem delicada. Eu tô lá, faltando 200 metros para uma chegada de 21 quilômetros, onde você é o vice-campeão. O campeão já cruzou a linha. O terceiro lugar tá muito longe. Ou seja, você não, andando, você completa. E você vai ser vice-campeão. Correndo, não precisa correr porque o cara já ganhou. Ou seja, você tem o segundo lugar na sua mão. Você para e sai da prova ou você continua com a situação que você tem? Eu continuaria também, cara. Então você vê como dentro do contexto é bem diferente de você saber isso. Então, depois que eu voltei para São Paulo, eu fiz todos os meus exames. CPK em dia, exame de sangue em dia, coração em dia, fiz tudo. Eu não tive eu tive um aumento do CPK, que é a enzima marcadora de inflamação. Eu tive um aumento que é normal. E eu expliquei essa semana para as pessoas. Você sabia que assim, existem pessoas que não são treinadas, que têm um aumento de CPK maior do que no caso desse, só de ir na academia andar na esteira. Porque a pessoa não é treinada. Às vezes a pessoa fazendo cadeira extensora na academia, bisete com pula e frente, a CPK dela já está mais alta que a minha numa situação daquela. Então isso é muito relativo. Do dia, cara. Isso é muito relativo ao quanto você está preparado. Sim. Então foi uma coisa que eu vivi em João Pessoa. Volto na prova, vai ser dia 13/11. Agora, infelizmente, eu não posso, porque eu tô voltando de lesão agora. Não dá, ainda mais para brigar com Itanício. Itanício, você me espera, viu? Vou deixar o recado pro Itanício. Ele ganhou de mim, cara. O recorde ainda é meu, mas o Itanício é um atleta de lá da região, um cara muito bom. Tá ganhando tudo lá, mas eu vou pegar o Itanício. Quanto que é o recorde lá? O recorde lá é 1:11. 1:11. O recorde é meu. 1:11 naquelas condições lá, o cara tem que ser bom. Tem que ser bom. Tem que ser calor lá de João Pessoa. E na volta é um vento. Você corre 5 metros, o vento joga 2 para trás. 5-2, 5-2. É brabo. O Tanício corre muito, merecedor. É tanto que o pessoal falou muito que tiraram o brilho dele quando eu ganhei. Só se falava de mim. Mas
ele sabe do brilho que ele tem, do que ele fez, da vitória dele. As pessoas não é que tiraram o brilho da vitória, é que as pessoas focaram no que tinha acontecido comigo para dividir essas opiniões entre o que é saudável dentro do esporte e o que não é saudável. Muito bom. Acho que a gente podia ir para o momento Z2 aproveitando essa história aí, Fabião. Pô, vários momentos Z2 A gente aqui. não brifou o convidado Você sobre explicou isso. pra ele o que é? Vai pegar de... mais ou menos. Aí. Mas ó, o momento Z2 é o momento onde você pensou que tudo ia dar errado e alguma coisa te deu energia e deu certo. Pode Lembra ser aí? tanto em prova, Vixe, pode ser na Maria. vida, pode ser na carreira, pode ser Que em tudo qualquer ia dar momento você lembrar e errado. falar, meu, vai dar Cara, errado, mas mas deu isso Mas aí, certo. pum, Mas deu isso é de certo. praxe. Então é Isso fácil. é normal. É fácil. Isso foi agora que ele pediu pra abrir lá o O tambor. tambor. Falou, puta, Você viu lá? Eu acho fiz- que não vai dar, O tambor você hein? mostrar O cara pra olhou você, ali cara, e falou, foi puta, feito acho pra que não mim. dá Eu ali, fiz cara. até uma portinha. Fez uma tampinha ali e cara, tal. Ficou melhor do que você mandasse fazer. Cara, um momento que tudo podia ter dado errado e ainda deu certo pra mim, cara. Sei lá, em prova. Rapaz. Ah lá, lembrou. Vamos Deixa lá. eu te contar uma história aqui. Eu sou boa história, hein, cara. Eu numa prova do AC Camargo, o meu pai teve um câncer, né? Meu pai fez o tratamento agora, um CA de próstata. E eu fui correr a corrida do AC Camargo, que é justamente pensando nisso, né? É a prevenção do câncer de próstata. Quanto mais cedo você fizer o exame, melhor para identificar e tudo isso. E eu fui correr justamente em alusão ao meu pai, né? Agradecer que o meu pai fez a cirurgia, deu tudo certo. E eu fui correr essa prova. E o que eu fiz, cara? Eu comprei um bigode. Comprou um bigode. Eu comprei um bigode Como assim? para poder, quando eu fosse cruzar a linha de chegada, eu grudar o bigode. Porque não é o bigode, o AC Camargo, o bigode é o símbolo da prevenção do câncer de próstata. Então a pessoa põe um bigodinho e tal. Você sabia, E aí Thiago? eu Não falei, sabia. e eu falei assim, já sei, eu vou correr, quando faltar 200 metros, Pum. eu vou colar o bigode, eu vou cruzar aquela linha de chegada assim, ó, com bigodão. E aí as pessoas vão entender, né, que eu, né, cara, Ah, tá que apoiando eu o tô apoiando o movimento. movimento. E aí corri e tal, na USP, fiz a volta, tô voltando aí, eu vi o segundo colocado, ficou bem pra trás, faltando 500 metros. Aí eu falei, agora é hora de pôr o bigode. E aí enfiei a mão no bolso, cara, e achei o bigode. Mas eu tentava desgrudar o adesivo do bigode E não dá. e não conseguia. E eu puxando. E eu falava, gente, isso é muito importante pra mim, cara. Eu tenho que estar com esse E bigode. correndo ali. Correndo e o batedor do meu lado tentando entender O que tá acontecendo? Pô, O tá que esse fazendo? cara tá 200 metros, o mexendo que esse aqui? cara tanto mexe? Rapaz, o cara foi encostando. Foi encostando que eu joguei esse bigode fora. Longe. Deixa eu pra lá. Falei bigode. que Deixa. nada. Eu Depois faço eu faço um aqui. bigode aqui, ou eu pinto esse bigode. Eu falei, mas quando eu fui olhando assim, o meu nervosismo era tanto pra tirar aquele bigode. Eu tinha dado uma distância boa, justamente pra segurar. Mas, cara, teve a hora que eu desisti do bigode. Mas é isso, você cruzou. Ganhei a prova, Ganhou a ganhei a prova. prova. Fez o bigodinho Falei- assim. não, eu não fiz. Na hora eu falei, Nem gente, lembrou. joguei o A bigode canetinha, fora. assim. Xinguei, porque o adesivo. Eu tinha deixado no esquema, era só puxar o bigode, dar uma coladinha aqui e cruzar a linha de chegar. 14h34 o tempo dessa prova. Foi Pô. braba, 2 retas. Assim, ó. Ia e voltava Na USP ali. na USP. Fiz 14h34 nela. Deu certo, ganhou. Paulada. Ganhei. Ganhou, muito mas, bom. mas sem bigode. Boa. O bigode ficou na mente. Ó, esse kit aí que tá na sacolinha ao lado é seu, tá? Ô, Tem uns- cara, posso já? Pode, Pode, abre, pode fica à pegar vontade aí. Caraca. Tem boné, tem uns gel. gelzinhos aí pra você usar Boné, no você sabe, treino. você sabe que eu de boné, cara. É, não Tá. fica bom não? Fica legal, não. Ixi, Maria. Ele velho. voa. Eu vou usar. Muito Não, rápido. eu vou usar o boné e tudo. Olha, é bonito. Quem Bonitão. sabe esse que salve. Olha, cara. Eu tô Você quer pleiteando um também, Zé? boné desse aí. Quer, Zé? Você quer? É, Zé. Acordou. Olha, que legal esse boné. Você gostou do boné? Você quer falar alguma coisa? Quer falar aí? É só chance, hein, Zé? Eu corro Só chance. muito. Esse corre, hein, cara? Esse corre. Esse corre. Ó, cara. obrigado. Ele e a Maria aí, quem que corre mais, hein? Ó, o Zé é mais rápido, mas a Maria é mais ágil. Olha lá, falou na Maria. Olha lá, ela olha ouviu lá, o barulho, chegou. ela ouviu o barulho disso aqui, ó. Do plastiquinho. Tá achando Não que é pra é... você, não. que é Ó, comida. Não, Zé, chega. Já era, já fez a festa. Maria também, obrigado pela participação de vocês. Foi essencial, Muito viu, a obrigado, foi participação de ótimo. vocês. Obrigado. Depois você passa e pega seu cachê ali em biscoito. Biscoito? Vai lá pegar biscoito com a Márcia. Tem biscoito lá com a Márcia, não comigo, cara. Vai lá pegar o brinquedo. Que eu não tô conseguindo pegar as coisas, você não tá deixando. Essa aqui, cara. Ó, vai lá, não, é lá. Aí, ó, Ah, tem um monte de caraca. gel aí. Você sabe que eu experimentei essa semana onde... No meu último treino que eu fiz de É. tiro,
na minha volta, eu experimentei um de café, De café. gelado. Iced coffee, branquinho. Cara, chegar, cara. Mas obrigado. Boa. Eu posso estar lá, eu vou marcar. Muito bom. Experimentei ele antes Gostou? do meu treino. Gostei, cara. Diferente, Gostei, né? parecia que eu ia chupar da Bala House. Bom, cara, vou deixar aqui no meu colo. Boa, legal. Fechado. Legal. Então, de Disney é isso. 2019 foi isso, aí veio Porto Alegre, veio João Pessoa, vieram todas essas provas e a gente tá aí. O CZN, graças a Deus, crescendo. A gente sempre com parcerias boas, então o Stema agora é um parceiro nosso também, Viu né, só? cara? Tamo na Você aí. sabia, eu já Momento, disse, cara. Já sabia. Pô, você mandou a arte pra gente lá, o cara. Stema ali. Tá na nossa Tá na camiseta, camiseta. cara. A gente vai comemorar 10 anos agora. Tá na nossa camiseta. Eu achei a ideia sensacional. Show de bola. Acho que a gente... eu venho falando sobre isso. A gente precisa de veículos que tragam o esporte dessa forma. Que ele dê a oportunidade de pessoas, além de contar a história da gente, um veículo que seja imparcial. Que eu possa comentar o final de semana de prova, que eu possa contar como foi. Provas assim, Atenas, mas a Track Fit. Eu preciso de alguém que traga informações do jeito que o corredor gosta, né, cara? O corredor não gosta de muita coisa enrolada e de muita coisa de informação parcial. É muito fácil. Eu fui testador de tênis de uma revista contra-relógio e eu pegava o tênis, para eu testar o tênis antigamente, eu rodava com tênis no mínimo 300 quilômetros. E aí agora você vê uma galera fazendo teste de tênis. O cara põe o tênis 5K. e vai no shopping, Bessa. E fala que o tênis responsivo. Responsivo pra quê, No cara? shopping. No shopping. O cara põe o tênis e vai fazer uma caminhada e fala que o tênis, o amortecimento é bom. Cara, tudo isso, o corredor não chega desse tipo de informação. A informação tem que ter base. O cara tem que correr os 300 km e falar, e ser imparcial. Falar, infelizmente, esse tênis aqui de tal marca, a amarração dele não foi boa, não atendeu, não ventilou. Agora vai começar o verão. E eu era um cara que falava, meu pé esquentou muito. Meu pé e tal. Então, isso era bom até, inclusive, pra marca repensar. Só Dá um que hoje feedback, a galera... né? Cara, a galera hoje tá complicada. Acho Porque a que galera... você tá criticando. Acho que tá... cara. A galera hoje tá... Ó, pra você ter ideia, eu tenho uma Vitafor como uma marca que me ajuda. Eu usei o gel da Z2 essa semana para experimentar. Eu acho que o corredor precisa muito mais do que uma bandeira de uma marca. Mas eu vou perder o meu patrocínio de fulano se eu falar... Imagina, cara. Eu acho que tudo que a gente trouxer de informação e de benefício para o corredor, para eles poder... Eu trago 5 marcas diferentes. É claro que quem está com a gente sempre tem que estar exaltando. Mas eu não posso ser um cara que é cego, fechar os olhos para as outras coisas que são benéficas para mim. Sim. E eu sempre trouxe muito sobre isso, cara. Sempre. Bom, Eu não legal. tenho muita E a coisa gente pra também. ensinar, cara. Sempre que ter esse bate-papo descontraído, Então, assim. E é tem bom que estar agradecer, com cara. vocês aí também. E você fala bem, você tem esse dom de explicar, né? Eu lembro que eu conheci o Avelar Num almoço top, né? presencialmente, no Rubai, porque tem uns alunos dele aí. O Gerson, não sei se treina com você Gerson ainda. treina ainda, o Gerson. Ele fez um evento no Rubaiá, no Figueira Rubaiá, chamou a gente tudo pra falar de corrida e tinha... Você queria ir só almoço. almoçar, né? Foi só Claro, almoçou. foi só Não almoçou. ouvi a voz, tô Uma ouvindo a delícia. voz dele agora. O cara Caramba. meteu uma esteira, uma tecnologia no meio No do meio do Rubaiá. Rubaiá. E cara. ele tinha chego de uma prova e chegou Foi e começou a direto correr. lá. Foi. E a Cissa ia olhando, analisando a corrida e, exagerando a passada, cadência. Um trabalho, esse tipo de trabalho que a gente fala que tem que E ser a galera, feito, e a cara. galera comendo, assim, Porque a você gente tá ali conversando. descontraído conversando, Aham. mas tem uma pessoa que é uma profissional que tá avaliando e tá te contando ali, ó, olha para ele correndo, tá vendo? A passada dele tá mais aberta, mais ampla. Eu acho que essa informação, ela é muito bem-vinda, cara. E é disso que a gente precisa nos canais de comunicação hoje. Não gente que parcial que tende para um lado ou para o outro, né? Essa é a ideia principal. Muito bom. bem. Já, ó, estouramos o tempo aqui. Estourando tempo aqui. A gente sempre pede pro convidado indicar uma série ou algum atleta, algum livro, alguma coisa para quem tá ouvindo aí que você acha que é bacana a pessoa conhecer. Alguma coisa pra galera se... Cara, eu vou falar de um filme e vou falar um livro, né? Boa. O filme... Tem um filme que chama Sobre Tudo e Todas as Coisas. É um filme que a menina fica trancada dentro de uma casa de vidro, né? Até que a mãe dela tinha quase certeza que ela tinha uma doença e que ela não podia ter contato com o mundo exterior. Então ela começou a paquerar um cara pela janela dela de vidro e aí a história começa. Porque ela começa a querer sair. Aham. E eu trago esse filme muito pra minha vida sobre aquelas pessoas que são
mais fechadas para as novas experiências, para as mudanças na vida, que sempre acham que é tarde. É tarde para correr, é tarde para mudar, é tarde para... Às vezes a pessoa está num relacionamento que ela está só por conveniência, é tarde para sair do relacionamento. E esse filme mostra muito isso. Mostra que a partir do momento que você está tentando... Porque quem convenceu ela que ela tinha doença foi a mãe dela. E até então ela não sabia se tinha essa doença ou não, mas ela foi criada daquela forma. E ela, a partir do momento que ela viu o mundo lá fora por um vidro e ela começou a se apaixonar por um cara, surgiu a ideia dela de querer realmente conhecer o mundo. E é esse mundo que eu falo, de você querer conhecer a parte de fora. Conhecer, às vezes você está na parte de fora, que eu digo, na rua, mas você não tem olhos para outras coisas que não Fora sejam da aquilo bolha, que te treinaram. fora. Eu fui domesticado a fazer só isso, a treinar só isso, a comer só isso, a beber só isso. Mas, pô, e as novas experiências? E as oportunidades que você às vezes perde por querer sempre estar daquela mesma forma. Legal. Então esse filme é muito bom. E livro, cara, a Bíblia, né, velho? A Bíblia, para mim, eu leio a Bíblia todos os dias, diariamente, eu leio a Bíblia. Isso independe de religião. Pô, eu sou da terra do candomblé, né? Da Umbanda, catolicismo, enfim, independente da sua religião, a Bíblia, para mim, é um livro que me guia muito, porque tem sempre algumas palavras, independente de algumas pessoas que falam que a tradução, que não sei o que, sempre tem. Ela sempre me acompanhou. Eu tenho uma Bíblia aí, quer ver? Omar, depois pega para mim a minha Bíblia, fazendo um favor. Eu tenho uma Bíblia que eu leio diariamente. Eu posso estar onde eu for, eu posso viajar para onde eu for e correr, seja lá o lugar, a minha Bíblia ela me acompanha. Você leva ela. E quando já aconteceu de eu esquecer, eu abro a Bíblia na internet. E eu faço a leitura sempre, todas as noites. Eu me ponho de joelhos, tenho a minha crença, independente de qualquer coisa, eu acho que o meu livro é a Bíblia. E se eu mostrar para você, a Márcia vai pegar. A minha Bíblia, eu já não tô enxergando direito as letras da Bíblia. Por isso que é o tiozão lá. É o tiozão que tá ganhando as coisas. Mas também, se você ver a letra da Bíblia, você vai Mas falar... é pequenininha lá. Cara. Ó, Pequenininha. a Bíblia tem escrito assim, ó pra você ver que coisa interessante. Vitórias fáceis são vitórias baratas. As únicas dignas de serem são aquelas que são realmente vindas do seu esforço. Marcelo, quando você estiver triste, lembre-se que estaremos sempre torcendo por você aqui. Estará sempre em nosso coração. Te amamos muito. Sua mãe, seu pai e irmão. Célia, em 11 de janeiro de 2002. Olha só, você traz cara, ela ó. desde esse... 20 anos. 11 de janeiro de 2002. É a mesma Bíblia que a minha mãe me deu quando eu saí de casa, velho. Que legal. E não é questão de superstição, não, Sim. cara. Porque ela já me deu outra, porque eu reclamei dessa letra. da letrinha. Porque a letra agora, eu tenho que ligar a lanterna do celular, simboliza cara. Mas tem um carinho, né? Tem Sim. a outra Bíblia talvez pra mim. E essa já tem as marcações dentro, ó, eu vou marcando alguns trechos, algumas coisas. E eu sempre fui muito apegado, cara. Independente de religião, não existe assim, é católico, é evangélico, não. Eu sou um cara que tem muito respeito pelo próximo, eu tenho muito respeito e admiração por quem faz as coisas do bem, atrelado sempre a ações sociais, sempre coisas boas, porque a gente tá aqui por uma passagem. Isso aqui que a gente tá aqui na Terra agora, cara, é uma coisa muito rápida, muito curta, e o que fica realmente é o nosso legado. O resto, cara, isso aqui é matéria. O cara que corre a 3:05 vai pro mesmo lugar do cara que corre a 7:30. Eu acho que isso é o de menos. Pô, legal Sensacional. demais. Aula. Belar, obrigado por Valeu, pela cara. história aí, por ter recebido a gente na sua casa. Obrigado, Papo eu, bom cara. demais. E aí agora, Gostoso. pô, parceria Estema e CZN. Pô, cara, A gente vai no vamos que treino vamos. seus lá. Não, pra tô poder- esperando já, vamos não, lá. tô esperando já. Meus alunos precisam contar as experiências deles também, Vamos, cara. vamos levar videomaker, vamos fazer tudo uma Vamos fazer, bagunça cara. lá. Vai ser A gente uma precisa bagunça. fazer. A galera do CZN é bem engajada com tudo isso, porque, incrivelmente, 99% dos alunos são prata da casa. Nunca tiveram outra assessoria. A maioria começou junto com a gente. Então, todos têm uma história legal que pode ser inspiração aí, pode trazer para as outras pessoas essa vontade aí de começar ou de não parar também, E né? eu sou ZN, hein? Eu sou da ZN, bairro do Aí, Limão. daqui É nóis, pertinho, né? Pô. Faz favor, Limão. né, cara? Boa, isso aí. Recados, Fabião. Temos vários recados, camisetas, né? Não sei se o celular do Thiago tá filmando ainda filmando, por causa tá da filmando. bateria que E acaba. da memória. E da memória. Mas tudo em bem. breve estaremos no estúdio. Aí você vai lá gravar uma Com parte 2 certeza. com a gente. Isso. Mas temos camisetas do Estema,
Site direto da reserva, divide em 6 vezes. Tem essa daqui que a gente está usando. Da Sabe o reserva? que tem agora? É, da reserva. Nossa, A gente Tem agasalhos do Estema, Tem agasalhos, cara. Moletomzinho. Agora que tá chegando o verão, você compra pro inverno. Pro inverno. Tá bom? Já garante isso aí. Boa, e velho. quem quiser ajudar a gente também no Catarse, tá o link na descrição do vídeo, 5, 10, 15 reais por mês. Seguir no Instagram, Tica Wamura, Fábio Bessa, qual que é a sua rede social? Avelar aí? Marcelo. Tá Avelar lá. Marcelo, É. Corredores da Zona Norte Corredores da também. Zona Norte também, tá lá. Também, então segue lá. Boa. Quem tá vendo no YouTube... Zé Neto. Zé Neto Zé Neto tem tem. Instagram, cara. Então segue o Zé Neto Segue o lá, Zé meu. Neto, Zé cara. Caramba, Cara. pô. Ô, Zé, e aí? Fala seu Insta corre aí, Zé. Zé Neto Dog. Corre Zé Neto Corre Dog. Zé Neto Dog. Pode procurar. Boa. Segue a gente aqui Figura. também no YouTube. Inscreva-se no canal, deixa o like, comenta, compartilha. No Spotify, segue e 5 estrelas. Até o próximo episódio. Valeu. Valeu!